Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. Estamos estudando sobre o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. O texto bíblico é Mateus 7, versículo 1 a 6. Nós vamos estudar nesta lição sobre o cuidado que nós devemos ter ao fazer julgamento ao próximo. Nós sabemos que isso é inevitável, né? Muitas vezes nós estamos constantemente fazendo julgamentos, todos nós emitimos juízos, sejam juízos bons ou juízos maus, acerca de pessoas, acerca de atitudes, de fatos. Nós fazemos isto sem constrangimento, porque o direito nos dá essa liberdade, né, de expressarmos a nossa opinião. Isso nos é garantido por lei. O próprio Deus, inclusive, nos deu a capacidade de discernir entre o bem e o mal, para que nós possamos então fazer julgamentos. Mas muitas vezes a maioria das pessoas julgam por motivos injustos, por motivos incorretos e até motivos espúrios, motivos então falsos. Este é o assunto que nós vamos estudar então na lição de hoje. No Sermão da Montanha, Jesus então demonstra aos seus ouvintes que muitos julgamentos podem ser produtos então de equívocos, né? Injustos e por isso então desaconselháveis. Há pessoas que muitas vezes julgam baseado numa falsa percepção da realidade. Então este é o assunto que nós vamos estudar hoje. Bem, o texto é Mateus 7, versículo 1 a seguir. O versículo 1 talvez seja um dos mais conhecidos. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse talvez seja um dos textos bíblicos que mais são utilizados fora do contexto. Especialmente no contexto hoje de mídias sociais, as pessoas se valem desse texto sempre para se defender quando alguma pessoa tem uma ideia contrária à dele. Então, elas se valem, elas se refugiam no não julgueis para que não sejais julgados. Então, nós vamos abordar este assunto. O Jesus, então, aqui direcionou o seu discurso para os julgamentos pessoais. Ele quer enfatizar nesse texto, nesse sermão, a individualidade como um traço característico da vida de cada pessoa. Essa individualidade deve ser respeitada. Deus nos criou como seres individuais. Nós temos características que nós nos identificamos com o grupo social a qual nós pertencemos, inclusive a faixa etária também, mas temos características individuais. Essa individualidade, essa característica individual, ela precisa ser respeitada. Qual é o objetivo de Deus nos instruir ao respeitar a individualidade? O propósito é exatamente tornar saudável os relacionamentos e evitar a difamação, então, do próximo, com juízos que muitas vezes são juízos injustos, temerários, sem conhecer a realidade. Então, não julgueis para que não sejais julgados. A primeira coisa que o comentarista comenta é aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é um lugar de relacionamentos. Nós não podemos fugir dos relacionamentos. Eles acontecem em diversas esferas. No âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da sociedade, em várias esferas, nós então nos relacionamos. É inevitável o relacionamento. Por isso, então, Jesus nos ensina aqui a se relacionar com os outros. A igreja também é um local de relacionamentos. A igreja é um ajuntamento de pessoas salvas que professam a fé em Cristo Jesus e ali elas, então, por terem uma fé comum e viverem interesses também comuns, que é tipo da igreja de Jesus Cristo, elas então estão sempre se relacionando. Por isso então que Jesus nos ensina aqui sobre o relacionamento. Bem, por que é que muitas vezes nós fazemos julgamentos precipitados? O não julgueis para que não sejais julgados, aqui nesse texto de Mateus, no capítulo 7, não se trata de uma proibição de todos os julgamentos. Há pessoas que interpretam que o não julgueis aqui é que não pode julgar de forma nenhuma. Não é esse o ensino do texto, porque você pode observar que no versículo 6 diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas.
Ora, aqui já presume um julgamento. Veja que no versículo 1 diz: não julgueis, e no versículo 6 diz: não deis as coisas santas aos cães. Para mim não dar as coisas santas aos cães, eu preciso julgar quem é cão e quem não é cão. Isso já presume então um julgamento. Então, esse julgamento do versículo 1, nós deduzimos, especialmente com base no versículo 6, que não é qualquer julgamento, é um julgamento temerário. Existe um tipo de julgamento que é justo e nós devemos exercer esse julgamento com cuidadoso discernimento. Nós vemos isso em João 7:24. Já o julgamento hipócrita, de censura, de justiça própria e outros tipos de julgamentos injustos, eles são proibidos. Porém, para cumprir os mandamentos que se seguem, é necessário, então, como eu disse anteriormente, discernir quem é cão e quem é porco lá no versículo de número 6. Então, nós precisamos corrigir essa ideia do não julgueis aí. Não é qualquer, não é não julgar de forma nenhuma. É o julgamento temerário, sem conhecer os fatos, né? Por que nós erramos, nós equivocamos nos julgamentos pessoais? Os equívocos nos julgamentos pessoais, eles podem ser frutos de falsa percepção. Nós podemos observar isso, né? Aqui muitas vezes a pessoa tem uma percepção incorreta da realidade. A tendência do ser humano, de uma forma geral, é se preocupar mais em fiscalizar a vida do seu semelhante, do que muitas vezes ter uma noção correta da realidade. Então, a advertência aqui de Jesus em Mateus 7, versículo 1, ela faz sentido, porque podemos incorrer em equívocos, em precipitações, em virtude muitas vezes da nossa falsa percepção sobre as coisas, né? Nem sempre a ótica sob a qual nós estamos olhando a vida do semelhante, ela corresponde à realidade dos fatos. Muitas vezes nós estamos olhando a vida do semelhante sob uma ótica que não corresponde à realidade. Quando o profeta Natan procurou Davi para falar do seu pecado, o que Davi fez? Davi apressadamente julgou tratar-se de outra pessoa, quando o fato era com ele mesmo. Olha como ele se equivocou. Ele, com senso de justiça própria, disse: esse homem deve morrer. Mas depois Natan, então, o confrontou e disse que ele era aquele homem, então o semblante dele caiu. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que Davi fez, então, um julgamento precipitado. Ele equivocou-se, ele não teve a percepção correta da realidade. A nossa percepção não é o devido parâmetro para julgar o que se possa parecer com a vida alheia. Só Deus tem a capacidade de conhecer o coração do homem. Então, muitas vezes é fruto de falsa percepção. Por exemplo, nós não temos condições de julgar fora o íntimo, porque nós não temos um atributo da onisciência. Nós julgamos ações, mas nós não julgamos motivações. O que motivou aquela ação, muitas vezes nós não temos condições de julgar, porque nós não temos o atributo da onisciência. Então, os equívocos dos julgamentos pessoais, eles podem ser produtos de falsa percepção. Em segundo lugar, eles podem ser produtos também de preconceitos, né? Quando nós já temos uma atitude preconceituosa quanto uma determinada pessoa, a nossa forma de pensar sobre aquela pessoa vai ser condicionada pelo preconceito que nós já temos contra ele. O preconceito é a formação de uma opinião antecipada. Então, muitas vezes nós já temos uma opinião antecipada sobre determinada pessoa e nós, então, o julgamos com base nessa opinião que nós temos já antecipada sem conhecer o fato. Nós vemos isto em Golias. Golias, ele tinha um preconceito contra Davi e ele então, se arvorando como um grande campeão, ele então zombava de Davi, ele olhou com desdém para Davi. Então, fruto de preconceito. O equívoco também nos julgamentos pessoais, eles podem ser produto de radicalismo pessoal. Os equívocos temerários muitas vezes são produtos de também radicalismo pessoal. Ou às vezes também, quando eu falo radicalismo pessoal, eu estou me referindo também a más interpretações das Escrituras, né? Más interpretações das Escrituras. Nesse caso,
o ponto de vista de cada um é mais importante do que a questão em si, né? Interpretações distorcidas das escrituras também levam a isso. É o uso de textos isolados, como Satanás fez em Mateus no capítulo 4. Tem pessoas que, para massacrar a outra pessoa, fazem interpretações indevidas de textos fora do contexto. Isso é produto de radicalismo e então julga determinadas pessoas, né? Os resultados são terríveis. Então, por que as pessoas julgam as outras pessoas, né? E há equívocos? Porque pode ser uma falsa percepção da realidade, pode ser fruto de preconceito e pode ser fruto de radicalismo pessoal. Muitas vezes, nessa questão do preconceito, a pessoa forma uma opinião sobre o outro com base no que o outro disse. Ou seja, ele tem uma visão de segunda mão, não de si mesmo. Uma pessoa lhe passou uma informação sobre o outro e ele passa a ter uma visão distorcida e fazer um julgamento sobre aquela pessoa. Então, como cristão, nós precisamos atentar. Nunca julgar determinada pessoa se nós não conhecemos os fatos. E principalmente fatos que envolvem duas pessoas. Sempre fatos que envolvem duas pessoas, nós devemos conhecer os dois lados, as versões, o que de fato aconteceu. Então, não é prudente um cristão ter uma atitude contra outra pessoa se ele conhece apenas um lado do fato. Muitas vezes a pessoa já se torna inimiga da outra exatamente dentro desse contexto, desta ação de julgar com base no que o outro lhe falou. Bem, então não devemos julgar os outros, né? Jesus disse nesse texto que com a medida ou com o critério com que nós julgarmos os outros, nós vamos ser julgados. Ou seja, então devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. É a segunda parte, então, do nosso comentário. A inconsistência dos que possuem espíritos de crítica. Há muitas vezes as pessoas que estão criticando, eles não atentam que eles poderão passar também por mesma situação e eles podem ter, e de fato têm, pois são imperfeitos, outros defeitos em outras áreas. Ninguém é perfeito, nós temos a natureza depravada em nós, né? Mas nós temos então as imperfeições e por isso então a inconsistência então dos que possuem espíritos de crítica. Nós vimos nos últimos anos uma cultura que é chamada de cultura de cancelamento. A cultura do cancelamento, ela é um termo que foi alcunhado a partir de 2017 e isso vem se intensificando, especialmente nas redes sociais. A cultura do cancelamento, o propósito inicial era protestar contra a violência e os abusos sexuais praticados por celebridades em Hollywood, influências que se sentiam impunes por causa da fama e poder, e porém com o tempo transformou-se numa arma de execração pública contra o próximo, famoso ou anônimo, não importa. Qualquer um pode ser alvo desenhado nas costas. Trata-se essa cultura do cancelamento de um verdadeiro linchamento virtual. Basta você fazer um registro aleatório de um comportamento ou fala que contraria valores de um grupo político, religioso, etc., para você ser exposto ao linchamento virtual. Às vezes, esse registro é postado fora do contexto e sem nenhum compromisso com o jornalismo sério que faculta a pessoa a possibilidade de se defender. Dessa maneira, as pessoas são atacadas de maneira injusta e desumana. É isso que nós chamamos então de cultura do cancelamento. A partir de 2017, esse termo ganhou uma repercussão maior. Então, a pessoa, de repente, alguém pega uma fala dele na rede social, um grupo político, um grupo religioso, às vezes fora do contexto, e começa a linchá-lo virtualmente, sem dar oportunidade para ele explicar, para ele se defender. É isso que nós chamamos de cultura do cancelamento, que vem crescendo nos últimos anos, né? Bem, o que nós devemos fazer para não julgar precipitadamente os outros? Primeiro, nós precisamos ter consciência das nossas falhas e as nossas imperfeições, né?
Nós temos que ter consciência disso. Segundo, nós precisamos nos relacionar com as pessoas com o amor de Jesus Cristo. O amor é muito importante dentro do contexto cristão. O amor não faz mal ao próximo, Romanos 13:10. Terceiro, nós precisamos reconhecer que nós fomos alcançados pela graça e precisamos também tratar os outros com favor imerecido. Então, ao invés de julgar pessoas sem conhecer os fatos, nós precisamos então orar por aquelas pessoas. E se nós conhecemos os fatos, nós também devemos orar por aquela pessoa e, pautada no amor cristão, dentro das nossas possibilidades, podemos também e devemos ajudá-la. E isso é a atitude, então, do cristão. Se fôssemos julgados pela severidade de Deus, é o terceiro passo do comentário, ponto do comentário. Você já imaginou se Deus nos julgasse de forma severa? A Bíblia fala em Romanos 11:22 sobre a bondade e a severidade de Deus. Se Deus usasse a severidade para nos julgar, como nós iríamos nos conduzir e estar diante do julgamento divino? Como é que Deus nos julga? Ele comenta aí, Deus nos julga com justiça, com retidão, né? Deus não julga conforme a aparência, Deus julga conforme a realidade. Então, nesta lição, nós aprendemos aí a não julgar de forma temerária, né? Nós devemos, então, preservar a comunhão, preservar o amor, especialmente nos dias, então, de mídias sociais. Nós estamos vendo, muitas vezes, o compartilhamento, a desinformação sobre determinadas pessoas, especialmente nas mídias sociais, né? Então, nós devemos... Eu creio que esta lição é muito importante para nós. Nós devemos valorizar a individualidade dessas pessoas, de todas as pessoas, e devemos cuidar também pelo sua reputação. E quando uma pessoa errou, isso quer dizer que eu devo encobrir? Não. A atitude cristã deve ser, então, orar por ele, confrontá-lo, aconselhá-lo, ajudá-lo e encaminhá-lo para a busca, então, da confissão e do perdão. Ele tem que trilhar o caminho do arrependimento, né? Não é lançá-lo na fogueira, nos tribunais da Inquisição, como da atualidade, como muitas vezes acontece, né? Portanto, essa é a nossa lição. Isso é um valor do reino de Deus. Essa, portanto, é a nossa lição de hoje. Sendo cautelosos nas opiniões. Você é cauteloso na sua opinião? Quando alguém fala alguma coisa para você de outra pessoa, como é que você emite a sua opinião? Como é que você avalia a questão? Você verifica os dois lados? Você checa a veracidade? Você observa se tem fundamento para você emitir sua opinião? Você se coloca num pedestal de superioridade, já emite o juízo, já bate o martelo e manda a pessoa para o inferno? Como é que você age como cristão em relação a emitir juízo de valor sobre as pessoas? Portanto, reflita sobre isso, né? Converse com a classe sobre isso. Então, essa é a nossa lição do dia 12 de junho de 2022. Hoje, inclusive, é o dia do pastor. Aproveitamos para parabenizar todos os pastores que exercem com denodo, com dedicação, a chamada e a vocação ministerial. Que Deus o abençoe, caro professor, caro aluno da escola dominical. Compartilhe esse vídeo com as pessoas e se inscreva aqui no canal, deixe a sua opinião também. É uma forma que você tem de nos ajudar. Nós agradecemos e contamos com você na lição da próxima semana. Até lá, na paz do Senhor.